De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão, transmitindo aqui também pelo nosso Instagram, @RobsonCidadão. Mandando um abraço aqui o pessoal que está nos acompanhando, né? Entrou com a gente aqui o Sérgio Waibe, do Giro Business, lá da Band News TV, obrigado, passou aqui com a gente, obrigado pela audiência. Também o Daniel Evangelista, o pessoal do Espaço Nick, Rafa Vôlei, Jaguar, obrigado também pela sua audiência. A turma chegando aí pelo Instagram, @RobsonCidadão. Os nossos primeiros convidados de hoje, né, são a Daniele Sá, arquiteta e especialista em acessibilidade, e Leonardo Vasconcelos, diretor da Hortorrio. A primeira entrevista de hoje é tratando do tema acessibilidade, os desafios que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte e na cidade de Natal. E também, no segundo bloco, vamos conversar com Júnior Souto, novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Começando pelas damas, Daniele Sá, arquiteta, especialista em acessibilidade, bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, obrigada. Prazer tê-la conosco. Também seja bem-vindo, Leonardo, diretor da Hortorrio, ao nosso programa Espaço Cidadão. Obrigado, boa noite. Boa noite. E aí, eu inicio a entrevista mandando um abraço aqui também para a Bianca Vasconcelos nos acompanhando, lá em Recife, acompanhando pelo Instagram. Valeu, Bianca, obrigado pela audiência. E aí, eu pergunto inicialmente a nossa convidada, né, a Daniele, qual é a visão que você tem em relação à acessibilidade? O que é acessibilidade? A acessibilidade, de uma forma geral, é a gente proporcionar a todos os cidadãos, né, o acesso às edificações, ao meio urbano, de uma forma geral, né, considerando o desenho universal. Tanto para as pessoas com deficiência, principalmente para elas, mas para os idosos, para as gestantes, para as crianças, né? Então, a acessibilidade é a gente eliminar barreiras, de uma forma geral. Muito bem. E a sua visão em relação à acessibilidade, Leonardo? É exatamente o acesso, né? Permitir que se chegue a qualquer ambiente, a qualquer situação. Acesso ao trabalho, acesso ao lazer, né? Acesso às universidades para que se formem as pessoas. Então é isso, é não existir barreiras para que se tenha como chegar fácil. Romper barreiras, né? Exatamente. E quais são as principais barreiras que nós temos hoje para se conseguir romper essas barreiras, Daniele? Quais são as principais dificuldades? Atualmente, aqui, o que a gente vivencia bastante na nossa cidade é mais o meio urbano, né? As edificações já estão se preparando, a iniciativa privada já tem esse cuidado, já está tendo esse cuidado, tanto nas reformas como nas novas edificações, mas o meio urbano ainda é a grande barreira, né, que a gente enfrenta. São as calçadas, as ruas, as vias. Então, assim, é muito desnível, é muita rampa inadequada, são execuções fora do padrão. Então, a principal barreira hoje que a gente pode considerar é o meio urbano e também a conscientização de toda a população, né? As pessoas que estão executando as obras terem a consciência que precisam ter esse cuidado desde a concepção do projeto. Muito bem. E na sua visão, Leonardo, você que inclusive é um homem de prática, né? O dia a dia da Hortorrio realmente tentando garantir, assegurar a acessibilidade para as pessoas, sobretudo aqueles que mais precisam, que têm algum tipo de deficiência física. E aí eu pergunto, quais são os desafios para se romper essas barreiras para essas pessoas que precisam ter acesso? Olha, eu já acho que o portador de deficiência física, ele é já um herói, que ele já rompe as barreiras no peito e na raça, entendeu? Eles, quando não tem a rampa, ele sobe a escada, entendeu? Outro dia eu postei um vídeo em que o cara dentro do ônibus, ele saiu se arrastando, jogou a cadeira dele lá para baixo, né? Desceu, quer dizer, ele já rompeu ali a barreira que existe, né? Então, acho que o maior problema seriam as autoridades enxergar essa situação, né? Ter um pouco de humanidade e se dedicar a dar essa acessibilidade que essas pessoas, quando têm esse acesso, eles mostram o potencial, como já foi provado, né? Então, eu acho assim, nossa cidade não tem 30% de acessibilidade. E hoje o que se tem, agradece até o Ministério Público, né? Porque pressionou e obrigou as empresas privadas a construir suas edificações com acesso. Hoje nós temos os shoppings, né, todos os acessos, restaurantes. Então, é uma maneira que já diminuiu alguma coisa, né? Muito bem, já é um avanço, né? É, um pequeno justamente avanço. Sobre isso tem uma pergunta aqui do Marcelo, está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele diz que é empresário, tem
um pequeno comércio, e ele é favorável, tudo que pode faz para assegurar a acessibilidade. Porém, tudo aquilo que é necessário se comprar para garantir a acessibilidade são as coisas mais caras que a gente encontra no mercado. Ele pergunta, na opinião de vocês, o que é possível fazer para resolver esse problema? Começando por Daniela. Olha, Robson, atualmente eu estou muito à frente de projetos de acessibilidade, né? E eu sempre levo para os clientes da gente soluções para diminuir esses custos, né? Isso. A gente tenta seguir a legislação, mas achando um meio que a gente consiga vencer esses custos. É verdade que ainda tem um custo alto, até porque são produtos que estão vindo de fora, tem vindo de fora, mas acho que até Leonardo vai poder explicar, a gente já está conseguindo ter na nossa cidade produtos que atendam a legislação e com preço mais acessível. A gente sabe que o que eles mais enfrentam, assim, o comerciante, o empresário, é um custo que eles não estavam prevendo, né? Mas assim, a gente sempre mostra para eles que é um investimento a ser feito. Acima de tudo, é um investimento. É um novo público que ele vai estar podendo atender naquele comércio, naquela empresa, de uma forma igualitária. Então, assim, é trazer novos clientes e atender bem todos os clientes. E na sua visão, Leonardo, como superar esse desafio, né? Eu entendo até a pergunta do nosso telespectador, porque realmente, muitas vezes o produto, até quando você pensa no banheiro, né? Talvez um dos lugares mais necessários e teoricamente tão simples, é onde tem as maiores dificuldades. E às vezes a peça, um tipo de válvula que você tem que apertar um sanitário, por exemplo, são peças caríssimas, né? E que às vezes talvez fosse importante até se pensar em alguma lei federal, algum projeto assim, que pelo menos desse um incentivo fiscal para o fabricante baratear aquele custo. E na sua visão, você que já atua com isso há mais de 30 anos, né? O que é possível fazer para garantir a acessibilidade de uma maneira menos cara ou mais barata? Primeiro, ter um bom arquiteto, né, para ajudar a que você faça todo o processo sem esse custo alto. Segundo, eu entendo também que há um oportunismo do empresariado por ser uma coisa necessária, então ele já se põe mais irredutivo a procurar, tipo, baratear, né, isso aí. Nós lá no Horto Rio já trabalhamos enxugando. Dos que comercializam isso, você se refere, né? Exatamente, do que comercializa e fabricam esses produtos. Então, eles são irredutíveis a baixar preço. Muitas vezes você vai olhar barras de segurança nos banheiros. São tubos de inox, entendeu? Que não tem esses... Né, E o maior cuidado que a gente tem que ter com essas barras e alguns produtos, a maioria desse comércio, né, em geral, é que não atende à legislação. São caras e eles não têm o cuidado. As próprias fábricas dizem que atendem a legislação e quando a gente vai conferir, você vê, né, como acontece. Os diâmetros não são de acordo com a BNT. Enfim, é isso. Então, há essa situação. Inclusive, na Horto Rio, a gente procura desenvolver, né, produtos enxutos, né, que dê a possibilidade da pessoa adquirir sem essa dificuldade. Você como é uma da prática, citar um exemplo prático de algum caso de, por exemplo, alguma peça que custaria muito caro para uma adaptação, seja numa casa ou dentro de um carro, e que você conseguiu resolver com um orçamento bem mais baixo, por exemplo? Sim. Primeiro, eu procuro material reciclável, né? Muito bom. Tubos de inox, se você vai comprar numa empresa, numa fábrica, né, numa siderúrgica, você vai ter um preço bem mais alto. Mas se você procura, né, lugares que tem recicláveis, você já vai cair aí pelos uns 40%, pelo menos. Então isso já dá Você até participou de um caso curioso há 30 anos atrás, que foi a adaptação de um Fusquinha. Como é que foi essa história? Exato, o primeiro carro que nós adaptamos. Então eu desenvolvi tudo isso com ferro, barra de ferro, simples, né? E qual foi o tipo de acessibilidade nesse caso? Nesse caso, ele era sequela de pólio, né? E precisava acelerador, freio e embreagem nas mãos. E o carro era um Fusquinha, muito dura a embreagem, eu tive que fazer alguns mecanismos de diminuir força, né? A embreagem do Fusquinha, não sei se era hoje dura, mudou, mas era muito dura, que eu já dirigia há tempo atrás, né? Então nós projetamos, né, um mecanismo em que, em forma de alavanca, diminuiu esse peso e ficou na mão com facilidade. Muito bem. E aí eu gostaria de saber, as praias, Daniela Sá, você como arquiteta, as praias de Natal, por exemplo, elas conseguem
promover acessibilidade para pessoas que tenham necessidades especiais? Olha, Robson, a partir de sábado, né? Desde sábado, a gente tem um trecho da Praia de Ponta Negra, né? Que a gente pode considerar 100% acessível, vamos dizer assim, né? Onde é que fica localizado? No finalzinho, ali já próximo ao Morro do Careca, naquela descida já próximo ao Morro do Careca. Já no finalzinho da Erivan França, isso. Em Ponta Negra. Foi inaugurado sábado agora, dia 20, o projeto Natal Praia Inclusiva, que é da realização da SADEF, né? E parceria também com a nossa empresa, a Hortorrio, a ADAPT, outros parceiros na Maurício Nassau, Banco do Brasil, né? Seguradora Mafra. Então, assim, foi um trabalho bem bacana que vai continuar. Então, assim, a gente pode considerar que as outras praias precisam desse projeto também, né? A gente já foi até procurado por pessoas que usam as outras praias para a gente levar para lá. Então, assim, na Praia de Ponta Negra, a gente pode considerar que esse trecho permite acessibilidade. Não está 100%, ainda precisa ajustar alguns detalhes. Mas o cadeirante já consegue acessar a praia com segurança, com autonomia, né? A Maurício Nassau está lá dando assessoria com os estudantes na área da educação física. Então, assim, é bem bacana o projeto. Vai continuar acontecendo todos os sábados e domingos, de 8 a meio-dia. Então, é uma coisa contínua, não vai ter interrupção. E a gente pode considerar que agora, sim, a gente deu o primeiro passo nas praias, né? Algum comentário, Leonardo? Eu sofri, né, essa dificuldade, que a gente tinha um projeto que chamava-se Hortorrio na Praia, em que a gente tinha que pegar os cadeirantes nos braços, descer umas escadas que a Daniela viu lá como é que eram as escadas lá de Ponta Negra. Incrível, né? Então era uma dificuldade muito grande para se chegar a ter o acesso à praia, né? Nossa equipe, cada um pegava um, descia, trazia cadeira e depois ia. Então toda aquela dificuldade não tinha. A partir desse dia maravilhoso que para mim realizou meu sonho, porque a gente já fazia esse projeto Hortorrio na Praia há mais ou menos uns 9 anos atrás, com essa dificuldade. Inclusive teve momentos até que eu gravei vídeo, né? Fui até meio mal criado com as autoridades, cobrando, porque eu sentia assim indignado, como é que uma pessoa que tem direito, paga seus impostos direitinho, né? E não tem acesso à praia. Praia, né? Um lazer. Tão público, né? Lazer. Talvez o lugar mais inclusivo que possa se existir, né? Mais Tem que democrático. registrar mais democrático. que saiu por iniciativa privada, né? Exatamente. E a iniciativa privada... Quem foram as empresas que No patrocinaram? caso, a nossa, a assim? ADAPT Acessibilidade, a Hortorrio, Hortorrio, Matersol, a Maurício de Maurício de Nassau, Nassau, Banco do muito Brasil, bem. Seguradora Mafra, né? e a Unimetais também. Unimetais. Muito com bem. contender. Turma lá do seu Clóvis e companhia. Isso. Então, foi um grupo bem bacana. A Prefeitura entrou com a parceria. No final, a gente executou a rampa que foi solicitada e fez a sinalização. Mas, assim, muito pouco diante do que a gente poderia ter de retorno, né? Na verdade, o que já deveria ter, independente de projetos. Do projeto. Pois é, olha só. Deixa eu ver aqui a participação do Ranieri, que está nos acompanhando em Açu. Um abraço, amigos de Açu. Ele gostaria de saber se a pessoa que não tem, pergunta para Leonardo, se a pessoa que não tem a perna direita se consegue dirigir. Sim. De que maneira? Se ele tiver um carro automático, a gente passa o acelerador para o lado esquerdo. Ah, interessante. Então ele vai acelerar com o esquerdo e frear com o esquerdo e só utiliza acelerador e freio. Se o carro não for automático? Se o carro não for automático, a gente aciona acelerador e freio na mão, através de uma alavanca. Perfeito. Então ele aciona a embreagem com o esquerdo e acelera e freia com a mão direita. Muito bem. E a participação aqui justamente da Maria José, lá de Currais Novos. Ela diz que tem um filho, o filho não tem o braço direito. Ela pergunta se existe algum tipo de adaptação para a direção. Sim. Inclusive, nós adaptamos um carro para uma senhora que ela não tinha os 2 braços. Nossa! Incrível, Agora não é fiquei isso? curioso, como é possível a pessoa que não tem os 2 braços dirigir? Como é que funciona essa adaptação? Foi da seguinte forma, fizemos um pomo para a direção, onde ela encaixava um pé. E uma alavanca, né, onde ela encaixava o outro pé. Essa alavanca, ela acelerava e freava. E o pomo, como ela não tinha os braços e desde criança ela já tinha habilidade em lavar louça, em fazer as coisas com os pés, então não foi difícil se adaptar a essa adaptação. Eu fiquei impressionado, um carro grande, um Fusion muito bonito, e ela, era o sonho dela, ela falou, aí me disseram que você aqui realizava meu sonho.
Aí aconteceu e realmente ela dirigiu, teve alguns problemas com relação a tirar a habilitação devido à questão de limpador de para-brisa, né? Acionar setas e tal. A gente tentou até um sistema de seta por voz, entendeu? E daí desenvolveu e ela está aí dirigindo, tem acho que uns 8 meses aproximadamente. É incrível, realmente. Então o braço não vai ser tão difícil. Não. Maravilha. Olha aí, mandar um abraço aqui, mais telespectador participando com a gente, né? Você que está nos acompanhando em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, interaja com a gente, manda sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999229519. Olha aí a participação agora, a pessoa está digitando ainda o nome e o bairro, não está falando, mas está dizendo aqui o seguinte: Robson, admiro muito o trabalho de Leonardo, não o conheço pessoalmente, mas conheço as ações que ele desenvolve de doações, onde já ajudou muitos pacientes vítimas de queimaduras. Ele diz assim, onde encaminhávamos o familiar para comprar as malhas e muitas vezes eles não podiam comprar e ele doava. Sou enfermeira e trabalhei por 19 anos com queimados no Valfredo Gugel, lá no CTQ, Centro de Treinamento de Queimados. Só esqueci de mandar o nome, manda seu nome para mandar um abraço, mas obrigado pela sua audiência. Algum comentário, Leonardo? Exatamente, eu gostaria de fazer um comentário. Na verdade, esse CTQ aí, ele é um pedacinho do céu, cheio de anjos, de pessoas maravilhosas. Você não tem como não se contagiar com essa energia, tá? E conceder essas doações. Porque lá eu vi pessoas fazerem cota, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, com seus salários até não tão grandes, fazer cota para comprar pomadas. Eu participei uma outra hora, eu dei umas 2 caixas de pomada que era difícil, tinha que mandar buscar fora. A Leonor Paiva, mandou o nome agora dela, Leonor Paiva, enfermeira. Isso. Então, eu assim, adoro entrar no Valfredo por essas pessoas. E lamento por ver os pacientes, senhores de idade, né, que mereciam respeito, jogados nos corredores. Você chegar lá nos queimados, não tem nada, eles providenciam com os seus próprios salários. Eu acho isso brilhante e me contagiou. Muito bem. A pergunta aqui, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Marinaldo está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber da Daniele, que é especialista nessa arquitetura, área de acessibilidade. Gostaria de saber como é possível ter acesso a projetos na área de acessibilidade. Existe algo no público também ou só no privado? Que eu tenha conhecimento só no privado. Só no privado, né? Ele pode ter alguma assessoria se ele procurar a CEMURV, mas eles não têm essa comissão técnica para isso, não. É só na área privada. Muito bem. E aí eu gostaria de saber, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Por exemplo, em relação qual é o retorno que a sociedade passa a ter como um todo na hora que ela promove mais acessibilidade para todos, Leonardo? Olha, eu acho que ela vai ter um potencial de pessoas participando, né, da vida. E vai ter pessoas como, por exemplo, no esporte paralímpico, tivemos aí o Clodoaldo Silva, que mostrou seu potencial quando encontrou a acessibilidade, né? Isso. E outros na área de trabalho, né, na área de estudos, enfim, deu acesso, você vai ter resultados. E o próprio Brasil teve grandes resultados com as Paralimpíadas, que inclusive mais do que os Olímpicos, né? Com bem menos recursos, né? Com bem menos recursos, entendeu? Imagine se as pessoas tivessem um incentivo e mais acessos, né? Porque você vê, para essa turma treinar, eles têm que pegar ônibus, ir para o centro de treinamento, né? Todos os dias, porque o atleta não nasce pronto, né? Ele é preparado. É construído a cada dia, Se né? você chega na própria universidade, a dificuldade de acesso é enorme. Eu aplaudo de joelho as pessoas que se formam, quantos e quantos eu já vi, né? Cadeirantes formados nas universidades, e com essa dificuldade. Se você for fazer um trajeto, né? De acesso na universidade, eu uso a universidade como um ponto básico, né, para a sociedade. É um centro de formação, né? Então, se você for ver as dificuldades, uma vez eu participei de um curso de acessibilidade e o professor fez uma pegadinha com a turma, convidou alguns
gabinetes, o pessoal de pasta de execução, né, de obras, e levou para esse curso, para todo mundo conhecer o que era acessibilidade e promover isso aí na prática. Então, me pediu algumas cadeiras emprestadas e foi fazer uma vivência. Aí você viu, cada um sentou na secretário de obras e as suas madames de salto alto, quando foi para cima da cadeira de roda, que foi dar uma andadinha, não, vamos desistir, agora, não, né? desistir não, tem um percurso, vamos fazer. Até o fim. Porque tem cidadão fazendo diariamente esse percurso e ninguém se dá conta. preocupa, Então, vocês que são responsáveis. Você vai aguentar alguns minutinhos aqui, né? Exatamente, é covardia até. É covardia. E a pergunta aqui para a Daniele, veja só, aqui a pergunta do Ricardo, ele está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber se, na sua opinião, hoje as pessoas estão mais conscientes para a necessidade dessa acessibilidade e o que fazer se os equipamentos custam caro e geralmente, parece que está ouvindo a nossa conversa de bastidor, e geralmente as pessoas que têm problemas de deficiência física são pessoas mais humildes e não têm tantas condições financeiras. Bom, a conscientização tá aumentando, né? A gente vê o quanto o pessoal já procura os arquitetos que trabalham com acessibilidade para fazer a concepção do projeto, de reforma, já com esse cuidado. Até porque, como o Leonardo falou no início da entrevista, o Ministério Público foi bastante atuante, o nosso Estado é referência em relação a essa fiscalização. Então, a gente já saiu na frente nessa vantagem, né? Então, o pessoal está tendo mais cuidado, né, em projetar com acessibilidade, os próprios arquitetos estão cobrando isso dos clientes. Em relação a executar com baixo custo, né, vem de novo aquela história de saber projetar achando a melhor solução com custo mais baixo, né? Existem soluções, sim. A gente sabe que vai ter que usar um ou outro equipamento que é mais caro, mas não é o caso. Muita gente liga para a gente, eu vou ter que quebrar meu prédio inteiro. E quando a gente faz o laudo técnico, né, a gente percebe que não, que precisam de alguns ajustes e ele consegue... quebrar, adaptar, ajustar, né? A gente consegue achar, encontrar soluções. Se aproveita muita coisa sem precisar destruir, né? Muita coisa. Fazendo um bom projeto, a gente sempre defende, faça um bom projeto de acessibilidade que você consegue diminuir muito o custo da execução. Porque eu acho que muita gente às vezes quer fazer de cabeça, como se diz, acaba entrando no 8, aí sim torna-se caro, né? Quando não tem planejamento, né? Olha, Robson, quanto a gente já foi procurado por pessoas que fizeram sem conhecimento, e aí foi um retrabalho. E até dentro de casa, você vai ajeitar seu quarto, reformar, fazer um guarda-roupa, um negócio diferente. Você tem que ter um planejamento, um desenho do arquiteto, porque senão você termina fazendo a besteira. Imagine e aproveita até melhor o espaço, porque às vezes o espaço é pequeno, você consegue fazer mágica com o projeto, né? Isso. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação dos nossos primeiros convidados de hoje, né? Aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Sobre acessibilidade, um tema muito importante, cidadania pura, que é a Daniele Sá, sempre bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Robson. Você que é especialista em acessibilidade. Também sempre bem-vindo o Leonardo Vasconcelos, diretor da Ortorio, sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado. Muito bem. Você pode acessar essa entrevista, assistir mais uma vez, acessando www.robsoncidadão.com.br. Essa entrevista, as outras que fazemos aqui e nos outros veículos de comunicação também. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar ao vivo com a sua participação com o Júnior Souto, presidente estadual, o novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui no Alto Oeste, o governo do estado tem investido muito. Quase todas as cidades nós podemos ver algum projeto que foi implementado pelo governo. Apesar da crise, o governo do estado está investindo mais de 90 milhões em toda a região do Alto Oeste. Foram implantados projetos pilotos de cajucultura e apicultura nos municípios de Caraúbas, Severiano Melo, Itaú e Apodi. Uma estação de piscicultura para a produção de alevinos na barragem de Santa Cruz e uma nova central do cidadão. Através das setas, 10 municípios da região receberam instrumentos musicais para as bandas filarmônicas. E em São Miguel, implantou um restaurante popular onde são servidas 400 refeições por dia ao custo de R$1. É o governo do estado levando mais qualidade de vida ao povo do Alto Oeste Potiguar. Se o caminho não é fácil e se a crise atrapalha, temos coragem para enfrentar de um governo que trabalha.
Uma coisa é certa, a crise atrapalha, mas o governo trabalha. Governo do RN. 300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. E volta com o Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Participe e interaja conosco. O nosso convidado agora é Júnior Souto, que é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores. Estávamos aqui tomando a nossa água mineral Esterbon. É nosso, é produto do Rio Grande do Norte. E detalhe, né? A Esterbon, você já sabe, fabrica, invasa, na verdade, não só a água mineral, a nossa água mineral Esterbon, como também o gelo. Pois é, tudo esterilizado, processo fantástico, com muita segurança, higiene para você. E também, além disso, a Esterbon tem produtos como o sorvete e fabrica também a casquinha de sorvete, distribuindo para várias partes do Brasil. E além de sorvete, a casquinha de sorvete, tem também, sabe o que mais? A polpa de fruta, pois é, o picolé, a polpa de fruta, né, tudo isso, produto da Esterbon, é nosso, é do Rio Grande do Norte. Vamos aqui dar boas-vindas ao Júnior Souto, novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo. Muito obrigado, Ralf. Muito boa noite para você, para todos que fazem a TV União e para as pessoas que assistem. Prazer tê-lo conosco e sua visão inicial em relação a tudo isso que o nosso país tem vivido. Envolve quase todos os partidos, inclusive o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, investigado principalmente na Operação Lava Jato. A velocidade dos acontecimentos desafia a nossa compreensão. Eu falava há pouco que na nossa última conversa, a gente teve um giro muito forte da conjuntura política nacional em face do depoimento do dono da JBS. E as implicações todas e as alterações de cenários, o que fez com que a população fosse às ruas em todo o país, se mobilizassem enormes forças políticas para discutir a alternativa, a solução para essa crise, sob a compreensão de que o governo Temer se esgotou, se inviabilizou, pela gravidade das denúncias, de que o povo nas ruas deseja eleições diretas, o que vai ter um conjunto de implicações no andamento da vida congressual. Há uma iniciativa do ministro Teixeira na Câmara, há uma iniciativa do Reguf no Senado. Essas leis precisam ser aprovadas para que nós tenhamos eleições diretas no Brasil, para evitar seguramente uma solução que não iria resolver os problemas que o país enfrenta em termos de sua estabilidade política. E, na sua opinião, qual a expectativa que se tem em relação ao futuro do próprio
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está passando por vários processos de investigação, e a gente não sabe, por exemplo, onde é que isso pode vir a parar, né? Qual é a sua avaliação? Robson, o depoimento dele foi extraordinário. Passou convicção, porque de fato o acusado, cabe ao acusado passar convicção naquilo que fala. Ao juiz cabe as provas. Não basta para o juiz convicção, mas para o acusado basta. E o presidente Lula foi absolutamente convincente, consistente, teve muita altivez, muita firmeza nas respostas, mostrou as fragilidades do processo acusatório. E desse modo eu acho que ganhou muito de frente à população em termos de credibilidade. É indiscutível que Lula saiu fortalecido daquele processo. As acusações que historicamente se fizeram contra ele não prosperaram. As acusações de que ele tinha a ver com a Friboi, que o filho tinha a ver com a Friboi, que era um dono da Claro. Depois, a Polícia Federal confirma que o apartamento já não é dele, já se avança com relação à questão... já tem a confirmação da Polícia Federal de que o apartamento não é dele? Há mais de uma semana eu tenho informações que o relatório final da Polícia Federal é que não pertence a Lula ao sítio. O apartamento, o triplex. E o processo do sítio, da reforma do sítio, em andamento parece que não está conclusivo, mas começou a ficar evidente, o modo como ele respondeu a essa questão da interpelação do Moro, me pareceu absolutamente convincente. E ontem mesmo a Rede Globo teve que reparar, que corrigir aquelas informações sobre contas no exterior, para terminar dizendo que a conta é no dono do próprio Joesley e que estaria a serviço, que é algo que precisa ser comprovado. Mas não existe conta no exterior. Acho que o Lula sai fortalecido momentaneamente, como nós dissemos. Há uma semana nós conversamos e o quadro era desestabilizou profundamente. Nós podemos conversar aqui amanhã de manhã, estamos vivendo turbulência, porque o quadro político é muito instável e nós precisamos de responsabilidade. Os homens que estão nas instâncias de representação precisam de responsabilidade. Nós temos um presidente que não é capaz de fazê-lo, muito limitado para as tarefas, para a estatura da responsabilidade também que tem nesse momento histórico. Eu acredito que a sociedade civil brasileira precisa sair às ruas, demonstrar a sua indignação diante desses processos e sermos capazes de produzir uma alternativa. No momento eu não vejo outra a não ser eleições diretas imediatamente. Um abraço para a nossa telespectadora, Ângela Morena, que está nos acompanhando em Nova Descoberta. Particularmente, eu acredito que a solução passa por eleições gerais, não diretas, mas acredito que é mais viável eleições gerais, né? Porque não dá simplesmente para se mudar o presidente e permanecer com o mesmo Congresso, que inclusive até sem legitimidade votou o processo de impeachment, quando grande parte desse Congresso, não todos, estava envolvido, implicado na Operação Lava Jato. Então como é que você vai mudar o presidente sem mudar o Congresso? E sem mudar também, aí eu defendo uma coisa mais profunda, que é uma nova Constituinte, né? Mudar-se muitas leis, fazerem outras reformas importantes, inclusive que, por exemplo, se pensar na reforma tributária, a reforma política, que é fundamental para mudar as regras do jogo da política, porque senão você muda o personagem e cai, muda o personagem cai, muda o personagem cai, enquanto não se mudar as regras do jogo da política para as pessoas acessarem a política, eu acredito que fica muito difícil de realmente você conseguir uma renovação efetiva. Não acordo quanto a isso, mas as dificuldades decorrem do fato de que mais de 80 parlamentares são alvo de investigação e precisaria muita mobilização popular para que nós alcançássemos essa autorização legal para as eleições gerais. Agora parece que está faltando mobilização popular, né? Infelizmente no Brasil, por mais tanto se critica a Rede Globo, que faz uma cobertura meia boca em relação às mobilizações de esquerda. Sim. Mas mais do que nunca, pelo menos está claro que a própria Rede Globo Nacional tem interesse agora na queda do presidente da República, Michel Temer, e tem colocado o seu editorial nesta linha. E mesmo assim, com todo esforço, deu para perceber do país inteiro que as mobilizações de fora Temer, mesmo depois desses escândalos, foram pequenas, não é curioso? É verdade, Robson. Nós colocamos em Natal 75 mil pessoas nas ruas do nosso penúltimo ato. O deste domingo foi infinitamente menor. O que mudou, se teoricamente o apelo seria maior? Pois é, precisamos entender isso, é um desafio. Hoje, as pessoas que coordenam a Frente Brasil Popular, que são do seu núcleo operativo, começaram o dia pensando, o que está acontecendo? Nós temos que entender os sinais. As pessoas estão, no movimento sindical, as assembleias são enormes,
mas as convocações para a rua são pequenas. Há um nível de insatisfação, há uma disposição de participar, mas é condicionada por alguns elementos. Não sei se o modo como a denúncia se estabeleceu, ela foi uma denúncia particularmente diferenciada das outras, não foi uma delação premiada, ele se antecipou, o Joézer, para ganhar crédito com isso. A posição da Globo de ser bastante consistente na defesa de uma narrativa sobre aquelas questões contrárias que outras redes estão fazendo, isso fez com que talvez parte do eleitorado, do povo brasileiro, tenha visto com reservas sobre o que estava sendo mobilizado. No ato anterior, as organizações históricas estiveram e a igreja deu uma palavra muito forte de convocação. É verdade. Nesse segundo ato, já não teve essa mobilização mais forte desses segmentos. A igreja tem uma posição clara, a igreja católica, eu me refiro, mas as igrejas históricas também fizeram uma nota muito interessante, contestando as reformas, e nós precisamos colocar claramente a compreensão de que esse Congresso está ficando também com dificuldades para legitimidade, para fazer mudanças tão brutais num momento histórico desse, a gravidade e as implicações, os impactos dessas reformas para o povo brasileiro, que precisa ter claro, nós temos que ir para as ruas. Não há solução, temos que ir para as ruas de forma responsável, de forma democrática, mas temos que ir para a rua aos milhões. Porque sem pressão popular, o Congresso não fará os movimentos e aí nós teremos que viver um golpe dentro do golpe. Hoje se especulavam coisas, à tarde, falavam de uma saída com o Tasso Gereissati e o próprio José Agripino Maia na vice de uma alternativa eleitoral indireta. Nós temos que barrar isso e para barrar temos que ir para as ruas. Pois é. E aí eu pergunto, não seria a hora de um grande pacto nacional, mesmo diante de eleições diretas ou até gerais, porque o país ficou dividido, eu penso que é um momento agora de união. Essa história de coxinha para um lado, de petralha para o outro, isso acabou promovendo um verdadeiro racha no país. E hoje percebe-se pelas delações premiadas, pelas denúncias, pela Lava Jato, que no mesmo problema todos eles estariam envolvidos, de acordo com o que está sendo delatado. E não seria o momento, então, desses grupos todos se unirem para tentar uma saída, se esse é o modelo que sempre existiu de política no Brasil, por mais que não seja e não esteja correto, não seria a hora de tentar virar essa página e pensar uma nova forma de fazer política? Agora, isso só poderia se conseguir pactuando, pelo menos, começando com as cúpulas desses dois lados da política brasileira, que continuam se enfrentando mesmo diante de tudo que a gente está vendo. Nós precisamos disso. Agora, como fazer? Com qual programa? O programa que interessa ao Bloco de constituir esse governo legítimo é um programa que está expresso nas duas reformas e nas leis aprovadas e nas decisões políticas tomadas, como entregar o pré-sal, depois a votação da PEC do fim do mundo, do teto dos gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Esse é o programa. Hoje mesmo, o PSDB nacional passou por cima de uma orientação já tomada pelo diretório do PSDB do Rio de Janeiro, de se colocar fora do bloco da aliança do governo Temer. Então está claro que esse bloco formado pelo PMDB, mais PSDB e mais DEM, apesar da posição do Caiado, que propôs o fora Temer nos seus termos, ele não usou essa expressão, mas acha que o presidente está inviabilizado. O Caiado sinalizou uma posição, o partido se reorganiza e começa a estar presente em todos os processos de articulações. Fala-se que Zé Agripino está em todo esse processo de conversações internas, procurando construir o bloco de resistência para manter Temer no poder. Não constitui. No setor empresarial, Robson, não tem voz dissonante. É como se disséssemos assim: quer entregar esse país ao interesse internacional, quer entregar ao rentismo, e surgem setores da indústria brasileira. Vamos fazer um pacto entre o povo e os que querem produzir, mas os que querem produzir estão achando mais interessante o caudal. Alinhamento com esse setor do rentismo, da especulação financeira. Isso torna inviável essa possibilidade. Se nós tivéssemos confirmações, identificações de descolamento de setores importantes, aliás, hoje à noite a Fiesp, se é que já não tomou, estava reunida, ou estava convocada para decidir a posição da Fiesp sobre esse quadro. Vai ser uma sinalização importante. Se a Fiesp descolar disso... Será que vai ter um pato cheio ou murcho no meio dessa história? É importante que eles coloquem um pato lá. Aqui, Gonçalves, da cidade satélite. Senhor Júnior, apesar de dizer que não tem provas concretas, mas as acusações são muito claras. O que a gente vê é que não tem candidato ficha limpa para a próxima eleição, apesar de não ter ninguém ainda condenado. De fato, com essas delações, somando-se até agora, e com o que está por vir, fica claro que, por exemplo, foi-se denunciado
se foi denunciado tanto o presidente da República, os 3 senadores do Rio Grande do Norte, José Agripino, Garibaldi e Fátima Bezerra, o governador do estado e mais alguns deputados federais, deputados estaduais, o prefeito da capital já tem denúncias em relação a problemas com a Queiroz Galvão, que chega com subsidiária a Vital Engenharia lá no processo de empresas que fornecem lixo na urbana. Isso daqui a pouco termina no outro problema também. Então, para onde você vai, como é que vai ficar a situação do eleitor? Se inclusive a classe política, pelo menos no plano majoritário, tem poucas opções quando todos estão envolvidos, né? O que é que a gente pode enxergar daqui para frente? Eu posso assegurar que Lula é ficha limpa e que Fátima Bezerra é ficha limpa. Não há nenhuma diferença de valores entre aquilo que foi destinado para a campanha dela via PSD e via PT Nacional, com os valores que foram declarados ao Tribunal Eleitoral e foram aprovados. Os problemas daqueles que vão ficar ficha suja é porque os recursos que foram repassados pela Friboi em 2014 não constituía crime, a legislação não estabelecia essas contribuições como crime, passou a ser depois. O problema é aqueles que receberam a mais, colocaram esse dinheiro por outras vias, não contabilizaram, não declararam. Esses vão ter que responder. Não é o caso de Fátima Bezerra, seguramente, no Rio Grande do Norte. E o que fica declarado, por exemplo, na verdade, seria normal, o raciocínio valeria para todos? Todos aqueles que receberam recursos que foram declarados e que não existem denúncias de relações que possam ter produzido tráfico de influência, distorções nos processos públicos, esses podem responder. Na minha compreensão, não sou jurista. Agora, no nosso caso, não há absolutamente nada quanto a isso. A senadora Fátima Bezerra recebeu recursos do partido, do PSD e do PT, não tem nenhuma relação, não os conhece, não é conhecida por eles, e foi recebido no período em que se podia receber legalmente. E qual, na sua avaliação, deve ser o futuro posicionamento do partido para 2018 no Rio Grande do Norte? Nacionalmente e depois no Rio Grande do Norte. Nacionalmente, o PT terá a candidatura se a caça política, a caçada política não prosperar e Lula estiver em condições de ser candidato, ele o será. Tem determinação, tem vontade política de fazê-lo. Aqui no Rio Grande do Norte, o PT terá a candidatura ao governo do Estado. Mas o momento de discutir isso é mais adiante. Agora a questão é superar essa crise, é colocar todas as energias para derrotar o processo de desconstrução do direito do trabalho e direito previdenciário. No momento, antes disso até, é mais urgente a questão das eleições gerais, que seja, das eleições diretas, das eleições gerais, para que nós possamos criar um ambiente que faça sentido começar a discutir interesses eleitorais. Agora não é hora de discutir eleições, acho que é hora de discutir os interesses do país e de construir uma solução democrática para essa crise. Rio Grande do Norte, então, o que é que você espera? Veja, eu espero que nós possamos constituir uma chapa competitiva. Nós teremos candidato a governo, candidato a Senado, queremos ampliar... É a senadora Fátima? O nome que hoje o partido consensualmente levanta é o nome dela, mas nós não queremos fazer essa discussão agora. Ela não faltará com disposição, com coragem, porque a Fátima colocou o capital político, pessoal dela e partidário em risco, quando era estadual e passou para federal numa situação de risco, o fez em sendo federal para ser senadora e não deixará de fazê-lo. Mas agora não é momento de discutir o processo eleitoral, de colocar nomes, principalmente. Vamos discutir programas. Acho que é importante que logo mais eu deverei tomar posse e quero contribuir, ao lado de tantos outros companheiros valorosos aqui no interior, para iniciar um debate, mobilizar a inteligência que gravita em torno do PT para discutir programa, para discutir ideias para o Rio Grande do Norte. Será possível, pergunta da Diana, que está em Petrópolis, será possível ir às ruas com candidatura do PT com a fama de Petralha? Olha, está ficando evidente que esse discurso, essa peste que foi lançada contra nós, são daqueles que produziram um golpe de Estado, construíram um governo legítimo, que está se revelando uma quadrilha evidente, todos denunciados. E a indignação que houve no Brasil, quando o PT foi acusado injustamente em muitas das situações que levaram a tratamentos diferenciados de representação de partido, e que hoje se fazia proteção. Ainda bem que o Aécio caiu na malha. Ainda bem que as denúncias demoliram para fazer com que as pessoas que nos contestaram acusando de Petralha e que sonhavam um Brasil dirigido por Aécio Neves, está vendo que Aécio Neves é capaz de colocar na linha de tiro o próprio primo familiar. Isso explicaria o crescimento nas pesquisas do ex-presidente Lula? Por exemplo,
é como que inconscientemente ou conscientemente teria a população brasileira feito o seguinte julgamento. Elas por elas, se todos cometeram esse tipo de coisa, se esse for o jogo jogado, mesmo estando errado, sendo antiético e imoral, elas por elas teriam, a partir daí, escolhido o presidente Lula de acordo com as últimas pesquisas? Seria essa avaliação? Bob, eu acho que o povo começa a descobrir que as razões desse movimento golpista não foram éticas. Muito longe disso. As razões são o interesse do capital. Uma receita, um programa neoliberal para implantar, para desconstruir os direitos do trabalho e os direitos previdenciários no Brasil. O objetivo era isso, a população vai descobrindo e percebendo que nada de meritório, nada de nobre, nada de ética e de moral orientava aqueles que fizeram um bloco, que produziram um golpe de Estado, o impeachment da presidente Dilma, alegando pedalada fiscal. Para quem está vendo a denúncia, a gravidade da denúncia desse momento, imaginar que nós convulsionamos o Brasil, instabilizamos o Brasil, sob a alegação da pedalada fiscal. Uma pedalada fiscal é um espirro. Exatamente. Apesar de também não tá correto. Mas eu quero agradecer a participação de Júnior Souto, novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que você pode acessar essa entrevista e as outras que realizamos também aqui e outros veículos de comunicação no nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br, onde você vai poder acompanhar também um texto, um artigo, uma reflexão que tive a oportunidade de escrever em relação a tudo isso que estamos vivendo. O título é Você, a Política e as Baratas. O que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que você tem a ver com isso? Acesse nosso site e você vai conhecer. Muito obrigado, Júnior Souto, pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. Obrigado, boa noite. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão. Continue ligado na TV União de Natal. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.